Faxineira descobre diamante precioso em aventura de luxo e revela segredo chocante. Maria sempre soube que a vida era cheia de obstáculos. Faxineira em uma mansão opulenta dos ricos. Olhos atentos às extravagâncias que só existiam em seus sonhos. Hoje, o evento de gala estava prestes a começar. A casa brilhava como um diamante, com lustres de cristal refletindo luzes douradas. O cheiro de comida requintada pairava no ar, enquanto ela, em seu uniforme simples, corria atrás do tempo, o coração batendo acelerado, não apenas pela responsabilidade, mas pela pressão de sustentar sua família com o salário mínimo. Enquanto enxugava um mármore polido, seu olhar esbarrou em algo brilhante. Confusa, se aproximou mais. Um diamante! Poderia ser! Um pedaço de história ou uma simples joia perdida. Era pequeno, mas exibia um brilho ofuscante que a deixou intrigada. Ela hesitou, com o coração na boca. Como um ímã, ele a atraía. Sua mente fervilhava. Poderia ser a solução para os problemas da sua família? Mas antes que pudesse pensar mais, uma sombra se aproximou. Carlos, o filho do magnata da casa. Um jovem tão encantador quanto o sol que batia na piscina da mansão. Ele a viu admirando a pedra e sorriu. Um sorriso que fez Maria sentir um frio na barriga. Oi, você encontrou uma relíquia, não é? Ele se inclinou para olhar mais de perto, os olhos brilhando como o próprio diamante. Maria gaguejou, tentando se esconder atrás de sua vassoura. Mas Carlos puxou uma cadeira e a fez sentar. A conversa fluiu leve como a brisa da manhã, e Maria se sentiu viva, longe das preocupações. Contudo, assim que ela tocou na pedra novamente, algo na expressão de Carlos mudou. Ele parecia distante, pensativo. A atmosfera de glamour em que estavam envoltos começou a estagnar. Esse diamante tem uma história, disse Carlos, quase sussurrando. Foi um presente entre dois amantes. Mas a traição que o acompanhou acabou manchando a reputação da minha família. Um nó se formou na garganta de Maria. Os ricos tinham segredos, e ela, uma faxineira, poderia estar prestes a desvendar um deles. O clima deu uma guinada quando a matriarca da família apareceu, como um vendaval, exigindo que todos se preparassem para o evento. Maria sentiu um aperto no peito. O diamante era mais do que o achado valioso. Parecia capturar a essência de um passado sombrio. Carlos a convidou para um baile, mas Maria hesitou. O que ela faria se as coisas se complicassem? O que aconteceria se a verdade sobre o diamante viesse à tona? A pressão era intensa, tanto dos convidados quanto da própria descoberta. E assim, com a pedra em mãos e a pergunta na mente, Maria se viu em um dilema: expor uma verdade que poderia arruinar a elite ou proteger sua família e seus sonhos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maria hesitava em aceitar o convite para o baile, algo no ar mudou. Era um cheiro forte, de fumaça. E logo, como uma tempestade que se aproxima rapidamente, um grito rasgou o murmúrio da festa. Alguém na multidão começou a gritar, apontando para a entrada da mansão. O que está acontecendo? Maria perguntou, o coração acelerando. Carlos estava de pé ao lado dela, seus olhos éticos cheios de preocupação. Vamos, precisamos ajudar, ele disse, puxando-a pela mão. Eles correram em direção à origem do alvoroço. Mais perto, Maria viu um grupo congregando-se. A tensão estava palpável. Um homem de terno preto, com a aparência de quem estava prestes a explodir de raiva, levantava a voz. Ele deve estar aqui. Não podemos deixar que ele estrague tudo. O homem gesticulava furiosamente. Os convidados trocavam olhares confusos e apavorados. Quem? Maria murmurou. A resposta veio como um soco na boca do estômago. Pedro! Ele não deveria estar aqui! O segredo que todos estamos tentando manter! Carlos esbravejou. O que você está falando? Que segredo? Um burburinho se espalhou e em um instante a figura de um homem apareceu na entrada. Pedro, um amigo de infância de Carlos, mas que a família havia afastado por razões desconhecidas. Mais baixo do que Carlos, com um olhar perdido, ele avançou lentamente, seu rosto marcado por cicatrizes emocionais. A tensão aumentava. E Maria sentiu um nó se formar na garganta. As palavras de Carlos sobre o diamante ressoavam em sua mente. A traição que o acompanhou. Você não devia ter vindo. O homem de terno avançou, mas Pedro permaneceu firme. Eu não vou embora, não sem falar a verdade. Carlos sussurrou para Maria. Eu não sabia que ele viria. Nunca me contaram sobre isso. Havia desespero em sua voz e ela olhou para ele. Um jovem que parecia tão seguro, agora abalado. Qual verdade? Maria perguntou, agora cheia de curiosidade e medo. Minha família me expulsou por motivos que não compreendo totalmente. Pedro respirou fundo. Mas agora eu sei. O diamante tem a ver com um crime terrível. Um assassinato. E eu sou a chave para desvendar tudo isso. O murmúrio na festa se intensificou como uma onda indomável. As pessoas começaram a se afastar. A confusão era palpável. Olhares aterrados eram lançados de um lado para o outro. Alguns já estavam retirando seus celulares, prontos para gravar o espetáculo. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Se o que Pedro dizia era verdade, ela havia encontrado não apenas um diamante, mas um eco de um crime que poderia comprometer tudo e todos. O que ela deveria fazer agora? A joia nas mãos dela agora parecia pesada como chumbo, cheia de segredos obscuros. Carlos a puxou mais perto, seu rosto agora claro de preocupação. Precisamos sair daqui. Isso pode arruinar minha família. E você não merece ser arrastada para isso. Mas e se ele estiver falando a verdade? Maria respondeu, a voz soando mais forte do que pretendia. As palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a esfourar. As nuvens de tensão se acumulavam, enquanto o pânico se espalhava. A cada segundo, a revelação de Pedro parecia torná-la mais verdadeira.
Os ecos de risos e conversas do evento de gala agora eram reemplaçados por um silêncio pesado, como se todos estivessem segurando a respiração. O olhar de Carlos, seu sorriso que antes a encantava, agora era um reflexo de medo e desespero. E quando Maria olhou novamente para o diamante em sua mão, ela entendeu. A vida dela nunca mais seria a mesma. O que ela faria agora? Seguiria em frente, ignorando a verdade que poderia devastar aqueles que cercavam Carlos? Ou revelaria tudo, mesmo que isso significasse arriscar tudo que sempre havia sonhado? A escolha estava diante dela, pulsando como o brilho daquela pedra. E assim, naquele momento, Maria se viu em um abismo de decisões que poderia mudar seu destino para sempre. O peso do diamante em suas mãos parecia aumentar a cada segundo. Maria olhava para Carlos, seu rosto uma mistura de preocupação e medo. E tudo que ela conseguiu pensar foi como o mundo poderia mudar em um instante. Ela olhou para Pedro, que se mantinha firme, encarando o homem de terno com um olhar desafiador. Você não pode revelar o que não entende, Pedro. O homem vociferou, o rosto contorcido em raiva. O ar estava pesado, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Maria sentiu o coração acelerar, enquanto olhares se voltavam para eles. De repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Um choque! De vidro se quebrando, gritos e grunhidos misturaram-se com a música que ainda tocava em segundo plano. Os convidados se entreolharam em pânico. Maria sentiu um calafrio na espinha e os murmúrios se intensificaram. Fiquem calmos, alguém gritou. Mas o medo se espalhava como fogo em palha seca. Carlos agarrou Maria pelo braço e a puxou em direção à entrada da mansão. Mas antes que eles conseguissem sair, uma figura encapuzada emergiu da multidão. Os olhos brilhando com intenção. O homem avançou na direção de Pedro e antes que qualquer um pudesse reagir, o atacou com um soco. Pedro caiu no chão e a cena virou uma mistura de gritos e caos. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. O encapuzado se virou, a mão já tirando algo do bolso. Algo que reluzia à luz ofuscante dos lustres. Não! O diamante! Não se aproxime! Carlos gritou, enquanto um grupo de convidados começava a correr em direções opostas. Mas o homem não parecia se importar. Seu foco estava totalmente em Pedro e, por consequência, no diamante. É isso que eu quero! O encapuzado rosnou, seus olhos fixos na pedra. Uma herança que não deveria ter ido parar em suas mãos. Nesse momento, Maria entendeu. O diamante era mais do que um objeto perdido ou uma relíquia encantada. Era a chave para um segredo obscuro que envolvia não apenas a família de Carlos, mas também a vida de Pedro. Todo o glamour da festa desaparecia sob o peso daquela verdade. O homem de terno tentou avançar, mas Carlos o deteve. O tumulto aumentou enquanto Maria se sobrecarregava de emoções. O que estava acontecendo? Você conhece esse homem? Maria perguntou a Carlos, sua voz quase um sussurro. Sim, ele é da família de Pedro. Carlos parecia devastado. A família te o expulsou. Eles estão aqui para pegar o diamante de volta. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, a figura encapuzada se aproximava de Pedro, que agora estava de joelhos na superfície fria do chão. Você nem tem ideia do que fez. Esse diamante não é seu. Nunca foi. Para!
Pare de dizer isso! Maria gritou, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. E como se tempo tivesse congelado, o homem encapuzado puxou uma faca rápida do bolso, segurando-a perto de Pedro. Se você não me der o diamante, você vai se arrepender. O choque percorreu a sala e os convidados gritavam em desespero, recuando. Maria sentiu a força do medo a prender, mas de repente, um impulso profundo tomou conta dela. Ela não poderia permitir que Pedro fosse machucado por causa de um segredo obscuro que ela nem mesmo compreendia completamente. Pare! Você não precisa fazer isso. Maria se lançou à frente sem pensar. O que ela estava fazendo? O que poderia resultar disso? Mas quando ela chegou mais perto, as palavras do encapuzado a interromperam abruptamente. Você deve ser a faxineira, não é? Sabia que faria isso? Repare o que você desenterrou. Ele vai morrer por causa do que você encontrou. Nesse momento, ela sentiu um vazio profundo, uma sensação de impotência. O que era tudo isso? Perguntas inundavam sua mente enquanto a situação frágil tomava conta da realidade. A vida dela, a de Carlos, a de Pedro, tudo dependia daquela pedra, da verdade escondida em seus brilhos. E naquele instante, o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. As respostas estavam ao alcance, mas como uma sombra tenebrosa, o destino tomou conta da cena. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ela precisaria fazer uma escolha, e essa escolha poderia costurar um novo caminho ou levar ao abismo. O peso do diamante em suas mãos parecia aumentar a cada segundo. Maria olhava para Carlos, seu rosto uma mistura de preocupação e medo. E tudo o que ela conseguiu pensar foi como o mundo poderia mudar em um instante. Ela olhou para Pedro, que se mantinha firme, encarando o homem de terno com um olhar desafiador. Você não pode revelar o que não entende, Pedro. O homem vociferou, o rosto contorcido em raiva. O ar estava pesado, como se todos na sala estivessem segurando a respiração. Maria sentiu o coração acelerar, enquanto olhares se voltavam para eles. De repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Um choque de vidro se quebrando. Gritos e grunhidos misturaram-se com a música, que ainda tocava em segundo plano. Os convidados se entreolharam em pânico. Maria sentiu um calafrio na espinha e os murmúrios se intensificaram. Fiquem calmos! Alguém gritou. Mas o medo se espalhava como fogo em palha seca. Carlos agarrou Maria pelo braço e a puxou em direção à entrada da mansão. Mas antes que eles conseguissem sair, uma figura encapuzada emergiu da multidão, os olhos brilhando com intenção. O homem avançou na direção de Pedro e, antes que qualquer um pudesse reagir, o atacou com um soco. Pedro caiu no chão e a cena virou uma mistura de gritos e caos. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. O encapuzado se virou, a mão já tirando algo do bolso. Algo que reluzia à luz ofuscante dos lustres. Não! O diamante! Não se aproxime! Carlos gritou, enquanto um grupo de convidados começava a correr em direções opostas. Mas o homem não parecia se importar. Seu foco estava totalmente em Pedro e, por consequência, no diamante. É isso que eu quero! O encapuzado rosnou, seus olhos fixos na pedra.
Uma herança que não deveria ter ido parar em suas mãos. Nesse momento, Maria entendeu. O diamante era mais do que um objeto perdido ou uma relíquia encantada. Era a chave para um segredo obscuro que envolvia não apenas a família de Carlos, mas também a vida de Pedro. Todo o glamour da festa desaparecia sob o peso daquela verdade. O homem de terno tentou avançar, mas Carlos o deteve. O tumulto aumentou enquanto Maria se sobrecarregava de emoções. O que estava acontecendo? Você conhece esse homem? Maria perguntou a Carlos, sua voz quase um sussurro. Sim, ele é da família de Pedro. Carlos parecia devastado. A família que o expulsou. Eles estão aqui para pegar o diamante de volta. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, a figura encapuzada se aproximava de Pedro, que agora estava de joelhos na superfície fria do chão. Você não tem ideia do que fez. Esse diamante não é seu. Nunca foi. Pare de dizer isso. Maria gritou, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. E como se o tempo tivesse congelado, o homem encapuzado puxou uma faca rápida do bolso, segurando-a perto de Pedro. Se você não me der o diamante, você vai se arrepender. O choque percorreu a sala e os convidados gritavam em desespero, recuando. Maria sentiu a força do medo a prender, mas de repente, um impulso profundo tomou conta dela. Ela não poderia permitir que Pedro fosse machucado por causa de um segredo obscuro que ela nem mesmo compreendia completamente. Pare! Você não precisa fazer isso! Maria se lançou à frente, sem pensar. O que ela estava fazendo? O que poderia resultar disso? Mas quando ela chegou mais perto, as palavras do encapuzado a interromperam abruptamente. Você deve ser a faxineira, não é? Sabia que faria isso. Repare o que você desenterrou. Ele vai morrer por causa do que você encontrou. Nesse momento, seus joelhos enfraqueceram. Uma sensação de impotência a esmagou. O que era tudo isso? Mas então uma voz familiar ecoou na confusão. Maria! A sala se calou. Era Clara, a irmã de Maria, que entrou na mansão como um vendaval. Suas necessidades daquele momento preenchidas de raiva e coragem. Clara olhou em volta, fixando o olhar no homem com a faca. E então, com uma determinação que Maria nunca tinha visto, gritou: "A verdade não pode mais ser escondida!" O encapuzado virou-se perplexo, enquanto Pedro olhava para Clara com uma mistura de incredulidade e esperança. Mas o impacto da presença dela não era apenas aquele momento. Era um passado comum. Revelações enterradas. Clara se virou para Maria, um olhar intenso. Você não sabe, mas existe um motivo pelo qual o diamante estava escondido. O que ele representa pode desvendar muito mais do que você imagina. Maria sentiu seu coração afundar. A irmã tinha suas próprias razões, segredos, suas dores. Clara! O que você está dizendo? Eu sou parte disso, Maria. O que você não sabia era que eu estava investigando. Este diamante não foi apenas uma joia. É uma chave para um crime que nosso pai foi acusado e expulso. A verdade pode destruir eles, mas também pode destruir nós. O encapuzado é da nossa
família! Um silêncio estonteante tomou conta da sala. O que Clara revelou a deixou em estado de choque. Não era apenas um segredo. Era um pesadelo. Carlos olhou para Maria e a expressão em seu rosto era de terror. O que estava acontecendo? Maria sentiu a respiração faltar, a mudança na atmosfera. Agora a questão era maior do que ela poderia imaginar. O que exatamente cada um deles sabia? E qual seria o preço da verdade? Momentos depois, uma sirene soou ao longe e a tensão aumentou. O destino de todos estava prestes a mudar e os laços costurados em torno deles poderiam se desenhar de formas irreversíveis. Ela olhou para o diamante. Nunca! A escolha, no entanto, ainda era dela. Qual verdade ela permitiria surgir? O que ela realmente queria saber? Maria olhava para o diamante. Seu peso parecia carregar o mundo inteiro. A revelação de Clara a deixou atordoada. Era como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A verdade estava muito mais próxima do que ela poderia imaginar. A tensão na sala ficou intransponível, como em fio prestes a se romper. Como assim? Você é parte disso? Maria sussurrou, tentando processar as palavras de Clara. O olhar da irmã a atravessou, cheia de uma determinação que Maria nunca tinha visto. A atmosfera estava carregada. O encapuzado avançava e cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse pregando peças. Maria! Carlos gritou. Temos que sair daqui! Sua voz era uma combinação de pânico e urgência. Mas Maria não conseguia se mover. Clara tinha um papel mais profundo neste drama. O que mais ela guardava? O que mais estava escondido? Então, em um momento de pura adrenalina, o encapuzado se virou. Ele olhou profundamente para Maria, e seus olhos eram chamas de raiva. Você deveria ficar fora disso, garota. O que encontrou não era para você. Não tem ideia do que este diamante representa. Ele levantou a faca, o brilho ameaçador iluminando seu rosto. Chega! Não! Maria gritou, o coração disparado. Antes que ela pudesse pensar, ela deu um passo à frente, encarando não apenas o encapuzado, mas a verdade em sua própria vida. Eu não vou deixar você machucar ninguém. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Encapuzado hesitou, surpreso com a ousadia de uma faxineira. Mas muito rapidamente, o que parecia ser um momento de fraqueza deu lugar à fúria. Ele avançou contra Pedro, mas o que ninguém esperava aconteceu. Partículas de vidro voaram e a janela ao fundo foi estilhaçada. Então, outro grito cortou a confusão. É isso que você queria esconder! Clara bradou, seus olhos fixos no encapuzado. Maria virou-se, confusa. Era como se não apenas o homem encapuzado, mas situações e segredos emaranhados estivessem se destampando. Você não pode escapar da verdade. E estamos aqui para enfrentá-la. E em um segundo, tudo mudou. O encapuzado hesitou e abaixou a arma. Você deve estar louca. Não sabe com quem está lidando. Ele começou a recuar e um segundo depois, uma sirene ecoou do lado de fora. Uma luz azul piscando na entrada da mansão. Mas o choque total veio quando Clara deu um passo à frente e gritou: Ele é meu pai! As palavras pairaram no ar como um grito ensurdecedor. Maria não conseguia acreditar. O que você disse? O nó na garganta dela se apertou. A verdade.
uma faca afiada cortou em seu coração. Os olhares se cruzaram. O encapuzado, agora visivelmente abalado, recuou mais um pouco. Clara! Você! O pânico crescia em seus olhos. Maria ficou paralisada, sentindo como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Sua irmã estava dizendo que o homem que tinha ameaçado suas vidas era o pai delas. E então, em um flash, tudo se encaixou. Compras secretas, olhares furtivos, momentos que Clara jamais havia revelado. A busca dela por respostas não era apenas uma busca pela verdade. Era uma busca por um pai que tinha se afastado. Mas como podia isso? Como ela não sabia? Não, isso não é verdade, Carlos exclamou, enquanto a realidade do que estava acontecendo afundava ainda mais fundo. Ele olhou para Maria e seu rosto estava pálido. Clara! Você não pode estar falando sério. Agarrando o diamante, Maria sentiu o peso da verdade. As respostas ainda estavam longe de serem reveladas, mas a vida delas nunca mais seria a mesma. Tudo que acreditava estar claro estava agora manchado por dúvidas. E enquanto os policiais se aproximavam, a pergunta que ressoava era: quem eram realmente aqueles que ela chamava de família? E o que o diamante poderia revelar ainda? Maria estava paralisada. O peso do diamante em suas mãos parecia quase insuportável. As palavras de Clara ecoaram em sua mente, ressoando como uma bomba prestes a explodir. Clara estava certo. Aquela cena, aquele homem estava muito mais ligado a tudo do que jamais puderam imaginar. O encapuzado, seu pai, era como se a realidade se desintegrasse ao seu redor e o tempo começasse a correr mais devagar. Carlos estava em choque e o medo em seu olhar se misturava à confusão. Clara, você não pode estar falando sério. Ele deu um passo para trás, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Maria olhou para ele, notando como seu rosto estava pálido. Uma tensão cortante pairava no ar. Todo o glamour da festa agora parecendo tão distante, como um outro mundo. Sim, sou eu, Clara afirmou, a voz firme, apesar da situação. Eu sempre soube. O encapuzado hesitou. A raiva em seu rosto, dando lugar a uma expressão de incredulidade e talvez um pouco de medo. Maria teve um calafrio. Como poderia Clara ocultar isso por tanto tempo? E então, como um estalo, tudo desabou. Um barulho estrondoso rompeu o ar e as luzes da mansão se apagaram. O caos se instalou instantaneamente. Screams ecoaram enquanto as pessoas começavam a correr, buscando a saída. A escuridão a envolvia como um manto pesado, e o pânico reverberava na sala. No meio da confusão, Maria percebeu que o encapuzado não estava mais focado em Pedro ou no diamante, mas em Clara. Você não deveria estar aqui. Eu te avisei. A raiva e o desespero em sua voz eram palpáveis e a tensão era crescente. Por que você fez isso? Clara replicou, avançando um passo, mas algo nos olhos do encapuzado a fez hesitar. Você se sente culpado? Você sempre se sentiu culpado? E então algo incrível aconteceu. O homem se desfez do capuz, revelando o rosto que Maria reconheceu de fotos. Antigas! Um homem que havia partido antes de ela nascer. Você não deveria ter voltado. Esse diamante está ligado a muito mais do que você imagina. Ele gesticulou, como se estivesse prestes a declarar um segredo devastador.
Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? Sua voz tremia. O nó na garganta doía. Tudo parecia girar ao seu redor. A verdade que ela buscava estava flutuando no ar, como fragmentos de vidro. Então, mais um grito cortou a multidão. 2 homens entraram em cena. Os convidados gritaram ainda mais alto, tentando se recuar para longe do perigo. Ninguém se mexa! E a tensão se intensificou. Você não tem ideia do que está fazendo! O encapuzado gritou, mas os outros homens estavam focados nos 2. Maria olhou para Carlos. Ele parecia paralisado e Pedro estava preso entre os 2 mundos. Clara estava em pé, determinada, sem saber como se mover. Ele está mentindo! Carlos gritou, quebrando o silêncio que se seguiu. Ele não é o pai de Clara! Isso não pode ser verdade! As palavras de Carlos pareciam como balde de água fria em um incêndio. O olhar de Clara se transformou, piscando de confusão e raiva. E se for? Ela disparou, seu tom afirmativo sacudindo a sala. E se tudo o que você conhecia fosse uma mentira? Então, no meio do tumulto, o estouro ecoou. O disparo da arma cortou a atmosfera tensa. Maria paralisou, olhando rapidamente em volta. O tempo parecia ser um extenso desdobramento de momentos. Clara se virou para o encapuzado e Maria viu sua irmã finalmente caindo para o chão. Clara! O grito de Maria ficou preso em sua garganta, um grito de desespero que ecoou alto em sua mente. O rubor do sangue a fez sentir-se enjoada. As revelações, a conexão, tudo isso para acabar assim? Mas enquanto Maria corria em direção ao corpo de Clara, a última coisa que ela viu foi o olhar do encapuzado, uma mistura de dor e arrependimento. Ela não sabia mais quem era ou o que queria. A vida havia mudado tão radicalmente em questão de minutos. As vozes ao redor se tornaram distantes e o mundo uma mancha de caos e dor. Seria possível que tudo isso fosse o resultado de um segredo que nem todos conheciam? Ela precisava saber. O mistério apenas começava a se revelar, mas as consequências eram mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio após o tiro parecia ensurdecedor. Maria estava paralisada, com os olhos fixos na irmã caída no chão. Um lago de sangue se espalhando sob ela. O pânico tomou conta de seu corpo. Clara! Ela gritou, correndo em direção ao corpo da irmã, o mundo ao redor desaparecendo em um borrão. Carlos estava ao lado dela, o rosto pálido como a morte. O que aconteceu? Ele perguntou quase sem voz, enquanto tentava empurrar a multidão em fuga. Os convidados estavam gritando, correndo em pânico, mas o único foco de Maria era Clara. Ela se ajoelhou, apertando a mão da irmã, sentindo a frieza se espalhar por seu corpo. Clara, não! Por favor! Maria chorava, a dor cravada em seu peito como uma faca afiada. Ela olhou para o encapuzado, que agora estava recuando, visivelmente chocado com o que havia feito. Você! O que fez? Não era para ser assim! Ele gritou, suas mãos tremendo enquanto se afastava do caos, como se quisesse se desvincular de tudo. Mas a verdade era que ele não podia escapar. O olhar de Maria era como uma flecha, perfurando a máscara de bravura que ele tentava manter. Foi você que provocou isso, seu idiota! Carlos disparou, a fúria em sua voz fazendo eco em toda a sala. Os seguranças da mansão finalmente chegaram.
Mas as luzes piscavam. O ambiente se tornava um pesadelo. Maria pressionou a mão de Clara, tentando reanimá-la. A respiração dela dura e pesada. Clara, por favor, não faça isso. O desespero tomou conta dela. E ela olhou ao redor, procurando ajuda entre os rostos aterrorizados. Um médico? Algum estilo de socorro? Mas todos estavam fugindo em pânico. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Uma mulher, vestida com um elegante vestido de gala, avançou. Era Eva, a mãe de Carlos. Afastem-se! Ela gritou decidida. Eu sou médica! Ela empurrou as pessoas ao redor e rapidamente se ajoelhou ao lado de Clara. Precisamos de um espaço, agora! Eva ordenou com firmeza, enquanto começou a examinar a ferida. Maria observou, a esperança renascendo em seu coração. Clara, você vai sair dessa, eu prometo. Mas enquanto a mulher tentava estabilizar Clara, o encapuzado, com olhos vidrados, não conseguia desviar seu olhar. Algo em seu rosto mostrava que ele estava se arrependendo. Ou talvez, não, como se estivesse prisioneiro de tudo que havia feito. Você não entende. Ele finalmente falou, a voz tremendo. O diamante! Ele é a chave de algo muito maior. Algo que nunca deveria ter sido desenterrado. Maria franziu a testa. O que ele estava dizendo? Nesse momento, os policiais chegaram e a cena se transformou em um caos organizado. Ordem entre a desordem. Gritos se misturavam com ordens. Mas o que era mais importante agora? Você não pode levar ninguém! O encapuzado gritou, errante como uma testemunha perplexa. Eu tinha que proteger a verdade. Carlos se virou para ele, olhos ardendo em raiva. Que verdade? Que você é um covarde? Que você desgastou nossas vidas? Sua voz ecoava e ele se superou, avançando em direção ao homem. Mas os policiais o seguraram. Parem! Maria gritou, um impulso de proteção a levando a se levantar. Ela olhou para o encapuzado e as palavras saíram antes que pudesse pensar. Quem é você realmente? O que está escondendo? Foi aí que ele sorriu, um sorriso triste, sombrio. Você quer saber a verdade? A verdade é que Clara e eu somos irmãos. E o diamante pertence a nós dois. O mundo de Maria desabou. Eu a mal podia processar. Irmãos? O que ele estava dizendo? Clara e ele eram mais do que amigos? Do que secretos? A verdade dela não era apenas ligada ao passado? O diamante, todas aquelas revelações, tudo fazia parte de algo muito maior. A polêmica dentro dela começou a se agitar. O que realmente sabiam sobre suas próprias histórias? O que mais poderia estar escondido? E mais importante, poderia Clara sobreviver a tudo isso quando o futuro parecia mais incerto e sombrio do que nunca? Com um nó na garganta, ela soube que ainda havia muito mais a ser revelado. Maria estava paralisada. O peso do diamante em suas mãos parecia quase insuportável. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, ressoando como uma bomba prestes a explodir. Clara estava certo. Aquela cena, aquele homem estava muito mais ligado a tudo do que jamais puderam imaginar. O encapuzado, seu pai? Era como se a realidade se desintegrasse ao seu redor e o tempo começasse a correr mais devagar. Carlos estava em choque e o medo em seu olhar se misturava à confusão.
Clara, você não pode estar falando sério. Ele deu um passo para trás, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Maria olhou para ele, notando como seu rosto estava pálido. Ela sentiu a adrenalina disparar em suas veias e o ambiente ao redor estava onipresente. Como se a festa, as luzes, a música, tudo tivesse desaparecido, deixando apenas ela e os segredos à sua volta. Sim, sou eu, Clara afirmou a voz firme, apesar da situação. O encapuzado hesitou, a raiva em seu rosto dando lugar a uma expressão de incredulidade e talvez um pouco de medo. Maria teve um calafrio. Como poderia Clara ocultar isso por tanto tempo? A tensão foi quebrada por um grito ensurdecedor. Parem! Não se aproximem! Alguém na multidão gritou e todos os olhos se voltaram para a entrada. Era uma figura familiar, o pai de Carlos. Ele estava lá, ofegante, e com um olhar que parecia mais do que assustado. Parecia furioso. Saia da minha casa! E você? Ele apontou para o encapuzado. Não tem lugar aqui. As pessoas começaram a recuar e Maria sentiu um nó na garganta. A atmosfera estava prestes a explodir. Clara virou-se rapidamente. Pai, espere! Isso não é o que você pensa. Mas a expressão no rosto dele era uma mistura de raiva e dor. Quando o pai de Carlos avançou, ele não estava apenas em busca de justiça. Ele estava em busca de vingança. O que você trouxe aqui, Clara? Ele disparou, a voz tremendo de fúria. Aquilo que destruiu este lugar? A comoção se intensificou. O encapuzado estava paralisado, os olhos arregalados. Você não entende, não é? Eu sou parte disso. Seu pai precisa saber a verdade. O pai de Carlos riu com desprezo. A verdade? A única verdade é que você é um traidor. Não deveria ter voltado. E com isso, ele deu um passo à frente, em direção ao encapuzado. Os seguranças tentaram intervir, mas a multidão estava frenética e o caos crescia. Maria, ainda em choque, perdeu a noção do tempo, das pessoas. O que estava acontecendo? Aquela parecia ser a convergência de todas as suas vidas, como se tudo girasse em torno daquelas poucas revelações. E quando o pai de Carlos avançou, tudo parecia mudar em uma fração de segundo. Não, não faça isso! Maria gritou, sem pensar. Ela não sabia da gravidade do que estava acontecendo, mas sabia que não podia permitir que uma briga ali dentro destruísse tudo. A multidão se aglomerava, os sussurros cresciam e os toques de celular piscavam nas mãos trêmulas das pessoas. No momento em que o pai de Carlos levantou sua mão em um gesto ameaçador, algo chocante aconteceu. O encapuzado, tomado pelo desespero, fez uma declaração que fez o mundo de Maria desmoronar. Chega! Eu não vou deixar você machucar ninguém novamente. E quebrando o protocolo, ele se jogou contra o homem. E ambos caíram no chão. Uma luta brutal e indesejada. Mas o verdadeiro impacto foi que enquanto lutavam, o diamante, que Maria ainda segurava, escapuliu de suas mãos e rolou pelo chão. A pedra brilhante refletiu luzes desesperadas e os olhos de todos se voltaram para o fogo da joia. Não! Maria gritou, tentando alcançar. Em um gesto desesperado, o homem encapuzado se lançou para a frente para pegar o diamante, apenas para ser golpeado por Carlos, que estava ao lado dela, desnorteado. O choque foi brutal. O diamante se partiu no impacto e no instante em que isso aconteceu,
Um clarão ofuscante envolveu a sala. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Todos estavam paralisados e Maria estava em choque. Foi então que a cena fez um giro inesperado. O que estava dentro do diamante começou a brilhar intensamente, revelando uma mensagem escondida em letras reluzentes. Uma mensagem que parecia quase sobrenatural. A verdade está dentro de você. Maria sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Os segredos que estavam enterrados podiam ser revelados não só pelo que estava ao redor, mas pelo que existia dentro dela mesma. E o que mais poderia ser verdade? As interações, as mentiras, as famílias, tudo o que acreditava estar certo, agora poderia ser tudo ao contrário. As luzes da festa começaram a piscar e um murmúrio cresceu como um furacão prestes a se formar. O que mais poderia ser revelado? E o que realmente significava aquela mensagem? Ela olhou para Clara, para Carlos e para o homem encapuzado. Tudo estava se desfazendo. Neste momento de revelações, Maria soube que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que estava por vir poderia destruir tudo ou transformar completamente suas vidas. A verdade ainda estava por vir. O silêncio após o estrondo do diamante se partindo se arrastava, como se o tempo tivesse congelado. A luz que emanava da pedra formou um véu brilhante, mas os olhares dos presentes estavam fixos nas ações caóticas se desenrolando diante deles. Maria, ainda atordoada, engoliu em seco, enquanto tentava entender as palavras ecoando em sua mente. A revelação de que o encapuzado era o pai de Clara parecia pesadíssima, como se um peso imensurável estivesse repousando sobre seus ombros. Você é o quê? Carlos balbuciou, seus lábios se movendo lentamente. Como se tentasse processar a enormidade do que acabara de ouvir. Isso não pode ser verdade! Maria disse, suas mãos tremendo. Ela olhou para Clara, em busca de alguma pista, uma resposta. Mas os olhos de sua irmã estavam fixos na figura do encapuzado, inexpressivos. Eu tentava proteger vocês, proteger todos, o homem afirmou, um tremor na voz. O diamante traz uma herança, uma maldição que precisamos deter. Maldição? Maria não podia acreditar. Você fez tudo isso para nos proteger? O que mais você esconde? As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas se afastando lentamente, como se o ar estivesse cheio de uma tensão elétrica. O que estava prestes a acontecer parecia muito maior do que qualquer uma das revelações anteriores. O caos dentro da mansão crescia e, de repente, outra explosão de voz cortou o ambiente. Eu não posso acreditar que você fez isso! A voz de Clara subiu pelo ar e as emoções transbordavam em seu tom. Você não tinha o direito de esconder isso de mim, de nós! E enquanto a briga se intensificava, um novo impacto aconteceu. Uma figura conhecida, uma mulher de cabelos longos e desfeitos, surgiu no meio da multidão. Era Letícia, a melhor amiga de Clara, que havia desaparecido há semanas. O olhar dela era uma mistura de medo e determinação. Parem! Todos vocês precisam ouvir isso! O ambiente estava em estado de choque. Maria congelou, observando Letícia se aproximar, cada passo carregado de importância. Eu sei sobre o diamante. Eu sei sobre os segredos. Segredos? Carlos perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Você sabe o que está acontecendo? Sim, e ninguém está preparado para a verdade. Ela respirou fundo, olhando diretamente para o encapuzado. Não só vocês, isso vai muito além da sua família. As murmurações se intensificaram.
Todos se viraram para ela, ávidos por respostas. Maria colocou a mão na frente da boca, tentando controlar a ansiedade que fervia dentro dela. Letícia, com lágrimas nos olhos, continuou. A morte de Pedro, tudo isso está conectado ao diamante. Ele não era apenas um amigo. Ele era o testemunho de um crime que envolvia nossos pais. E mais importante, o próprio responsável pela sua morte está aqui hoje. As palavras de Letícia eram como uma bomba. O ar ficou denso e Maria sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? Que crime? Quem é o responsável? Mas antes que Letícia pudesse responder, a mulher que havia surgido do nada deu um passo à frente. Agora, com uma expressão sombria. Eu sou! Anunciou. E enquanto Maria e todos ao redor observavam, se tornou clara a verdade chocante. Era a mãe de Carlos, Eva, com um olhar frio e calculista. Eu não fui apenas uma médica aqui. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou. O diamante foi um presente de um amor proibido. Mas eu não quero que isso se espalhe. Uma onda de choque atravessou a sala. O que estava acontecendo? Todas as conexões começaram a se entrelaçar em uma teia de traições e segredos familiares insuportáveis. Maria sentiu o chão fugir sob seus pés. Como podiam tantos segredos estarem escondidos por tanto tempo? E como cada um deles estava entrelaçado nas vidas de todos? A atmosfera estava prestes a explodir. O que você fez? Clara gritou, seu desespero aumentando. Você matou o Pedro por causa disso? Não sou eu que carrego as consequências do que você pode imaginar. Eva retorquiu, sua voz cortante como uma lâmina. A verdade pode destruir tudo, e eu não estou disposta a perder a única coisa que ainda tenho: minha família. Maria não sabia mais quem eram esses familiares. Olhou em volta, o desespero crescente. Os segredos desmoronavam como castelos de cartas, e ela precisava de respostas. Poderia haver mais revelações escondidas? E o que mais estava por vir? Tudo parecia um turbilhão prestes a transbordar. O destino deles estava prestes a mudar. Mas em que direção? O clima na mansão estava eletrizante. O choque e a confusão pairavam sobre todos como um denso nevoeiro. Maria sentia a pressão no peito. Irmãos? Era quase impossível. Tudo estava se desdobrando de uma maneira surreal. O encapuzado, agora revelado como pai de Clara, estava encurralado por todas as direções. Os seguranças estavam prontos para agir, mas ninguém sabia o que fazer diante de tantas revelações. Você não faz ideia do que está falando? Eva gritou, suando com raiva. Os convidados, em pânico, murmuravam entre si, tentando entender a gravidade da situação. Esse diamante é a chave para problemas que não deveriam ser reabertos. Pessoas podem acabar se machucando de novo. Mas é a verdade que precisamos, Letícia afirmou, decidida. Não podemos mais viver entre mentiras. O ambiente reverberava. O que você quer dizer com isso, Letícia? Carlos perguntou, ignorando a brutalidade do encapuzado, que agora tremia. Eu vi o que aconteceu. Pedro não era apenas um amigo. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Ela disse, firmando o olhar no homem que tinha sido motivo de tantas desavenças. Ele estava se preparando para contar a verdade. Maria piscou, incomodada. Peças se encaixavam, mas a dor da situação ainda era sufocante. Se a verdade está lá fora,
Precisamos que ela seja revelada, mesmo que isso doa, disse ela, com a voz tremendo. De repente, o espaço tornara pequeno e cada um respirava com dificuldade. Clara se aproximou de Eva. Você não pode continuar escondendo o passado das nossas vidas. Isso não é justo. Eva estava visivelmente nervosa. Ninguém disse que seria fácil, Clara. Às vezes, a verdade é mais pesada do que você pensa. Eu fiz o que achei melhor para protegê-las. Mas Clara não recuava. Protegê-las? Acha que silenciar sobre o que ocorreu vai nos proteger? Olhe para o que está acontecendo a ti agora. As luzes piscavam e de repente, um grito ecoou pela sala. Uma sirene de emergência começava a soar lá fora, misturando-se ao caos. As pessoas começaram a entrar em estado de alerta. Até a situação mais caótica poderia tomar um rumo ainda mais complicado. Numa fração de segundo, Maria sentiu um arrobo de coragem. Acho que temos que enfrentar isso juntas, como família, disse com os olhos marejados. Família? O encapuzado exclamou, rindo amargamente. Que família? A que você destruiu? Ou a que eu fui forçado a deixar? Chega! Carlos interveio, sua voz elevada. Não podemos continuar assim. Vamos encarar as consequências, mas precisamos parar com a violência. O passado não pode nos controlar a vida inteira. E naquele momento, uma onda de consciência parecia percorrer todos os presentes. As verdades enterradas começavam a emergir, e a história deles se entrelaçava no emaranhado de dores secretos. Vamos fazer isso juntos. Vamos contar a verdade, seja ela qual for. Maria decidiu, olhar determinado. Os rostos ao redor dela refletiam a gravidade da situação, mas havia um espinho de esperança no ar. As pessoas começaram a respirar de forma mais tranquila, como se um peso estivesse sendo levantado. A verdade, embora difícil, poderia finalmente libertá-los. E assim, diante do caos e das revelações, todos voltaram-se para o meio da sala, prontos para juntar as peças e destrinchar o que havia se tornado um jogo de armadilhas. Com a sirene ainda ecoando ao fundo, Maria olhou para as faces conhecidas ao seu redor. Elas estavam ali, prontas para enfrentar o futuro incerto. Mesmo que o que viesse a seguir não fosse fácil, elas sabiam que a jornada pela verdade valeria a pena, por mais dolorosa que fosse. Agora é a sua vez, leitor! Não perca a chance de continuar essa aventura. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe estouro esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não fique de fora. A verdadeira jornada começa agora.